Ser mãe e estudar para o concurso já é um desafio para qualquer corpo. E quando estamos falando de mulheres negras, a gente sabe que esse desafio ele se multiplica ainda mais. É por isso que hoje, antes de iniciarmos esse bate-papo com o nosso podcast, eu gostaria de saudar e pedir um magô às nossas mães ancestrais. Porque Yansan, antes de ser mãe, ela fazia tudo com muita pressa porque ela precisava ser vento para o resto do mundo. Oxum, antes de ser rio, ela lavava suas próprias joias. Isso nos lembra que, independente de todas as proposições que nos é herdada, nós precisamos observar os nossos sonhos. E isso precisa da nossa dedicação, não só de tempo, mas também de cuidado. E hoje, para que a gente possa falar aí dessa maternidade, nós convidamos Lívia Nascimento, que, além de mãe, é uma das concurseiras das nossas aprovadas na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul e na Defensoria Pública de Rondônia. E hoje ela vai falar um pouco desse universo, não só da maternidade, mas como conciliar a maternidade com o concurso público. Mas antes de iniciar as perguntas que todas vocês aí devem estar querendo realizar, eu gostaria que você contasse, Lívia, quem é você antes de ser concurseira? Quem é a Lívia mãe? Quem é a Lívia filha? Quem é a Lívia Nascimento? Se apresenta para o nosso público que ainda não te conhece, que eu sei que muitos conhecem. Oi, Ju. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Então, Lívia Nascimento, cearense, lá da região do Cariri. Vem de uma família, sobretudo, rural, negra, né, de uma geração, né, a primeira geração a acessar o ensino superior. Primeiro foi meu irmão mais velho, depois eu. Nem meu pai nem minha mãe conseguiram concluir sequer educação básica. E daí a gente teve uma trajetória muito focada na carreira acadêmica. Eu tinha meu irmão como uma grande referência, tenho, na verdade, né? Então, toda a minha graduação em Direito foi dedicada para a carreira acadêmica. Sempre fui pesquisadora, estava ali envolvida em bolsas de iniciação científica, extensão, projetos, mas quando eu encerrei a graduação, já aprovada em seleções de mestrado, me deparei com a pandemia, né? Obviamente que cortou grandes planos de muita gente, assim como o corte nas bolsas de iniciação científica. Então, como é que eu ia continuar estudando, né, e sustentar esse grande sonho? Me deparei com a realidade da vida de uma pessoa recém-formada, né, que já era mãe. Toda a minha graduação foi conciliando com a maternidade. Eu engravidei ainda nos 18 anos, eu estava ali no segundo semestre da faculdade, então sempre essa rotina, né, de conciliar maternidade e estudos é algo que carrego. E a advocacia, naquele momento, né, de corte de bolsas, começou a ser minha fonte de renda. Mas a advocacia no interior, uma mulher negra, mãe, é extremamente difícil, extremamente difícil. Então, eu disse, não vai dar para seguir na carreira acadêmica do jeito que eu gostaria, também não dá para iniciar a advocacia dessa forma, e eu preciso me direcionar para outro foco. Então, uma grande amiga minha me mandou uma postagem de um Instagram chamado Abayomi Juristas Negras e disse, olha, Lívia, achei tua cara, vê aí. E quando eu entrei, eu disse, gente, que coisa incrível, nunca tinha me visto representada em qualquer espaço jurídico, né? Nem da advocacia, nem no sistema de justiça, defensoria pública, magistratura, enfim. E quando eu conheci Kiara Ramos, Juliana, Patrícia, que me fizeram um acolhimento lindo, 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 eu realmente me encontrei. E aí vocês pegaram na minha mão e desde então não soltaram, né? Aliás, soltaram porque eu aprendi a caminhar com minhas próprias pernas. Eu acho que é esse o sentido também da Abayomi. E foi dessa forma que comecei a trilhar esse caminho. E hoje você que guia outras mães, outras mãos, né?
Afinal, você é uma de nossas mentoras nas nossas turmas. Mas eu queria saber, para quem não sabe, além de tudo isso, ela é autora, então ela tem livros. Esse processo acadêmico, ele Sim. teve uma breve pausa, mas para você poder encontrar esse outro caminho. Mas eu queria saber muito o que passava na tua cabeça quando você pensava, e quem sabe ser uma juíza, uma defensora, uma procuradora. O que é que passava, o que é que fazia você pensar sobre isso? Ou nem era um pensamento? Exatamente, Ju. A gente que tem esse letramento racial, que conhece alguns intelectuais que trabalham com a zona do não ser, eu acredito que era exatamente nessa zona que eu vivia, do não ser. Não existia Lívia Nascimento com a possibilidade de ocupar um cargo no sistema de justiça. Não existia. Quando eu conheci a Biomi Juristas Negras, foi quando esse espelho, né, refletiu ao ver vocês, ao ver a Kiara, comecei a ter referências nesse sentido. E passar dessa zona do não ser para o é possível já foi um processo. Depois, quando, obviamente, começou, a gente começa, né, do zero. Sempre falo para o pessoal que o primeiro simulado que eu fiz na Biomi, eu acertei só 21 questões e já era aprovada na OAB, já advogava, enfim. Tinha sido aprovada em 2 mestrados em universidades federais, mas para a carreira jurídica isso não é o bastante, não é a mesma forma de estudar. Para concurso público precisa de uma estratégia, e essa estratégia eu aprendi com a metodologia da Amada, e simplesmente eu comecei a pensar a cada simulado feito e a cada aumento da nota, eu comecei a pensar não mais no se é possível, né, e no quando. Passou, né, dessa zona do não ser para a possibilidade, depois para o quando. E esse quando chegou com mais ou menos 1 ano, né, de turma de base, que veio a primeira aprovação na primeira fase de um concurso de carreira de membro. E pouco tempo depois, né, avancei para a segunda fase, avancei para a terceira, e assim veio a tão sonhada aprovação na Defensoria Pública de Rondônia. Segui estudando. Depois veio a aprovação na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Passei por os momentos difíceis, como todo mundo, porque a vida de concurseira assim não espera, né? Os problemas cessarem, o mundo não para. Mas foi ano passado, mesmo sem conseguir seguir, né, na rotina de estudos que eu tinha ali em 2022, 2023. Em 2024, fui aprovada ainda no primeiro ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, e também fui aprovada em outras seleções, como a de oficial de justiça no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Perfeito, perfeito. Todo conhecimento ele é válido, né? A gente sempre fala que as pessoas têm muito medo do primeiro simulado, e a gente sempre usa você como referência, né? A sua pontuação, as suas inseguranças e como você foi progredindo, porque a gente viu, a gente acompanhou todo esse seu processo. Sim. E isso é bem comum, mas é importante entender que todo conhecimento é válido. Você passou esse tempo sem estudar, tem muitas mães que acabam interrompendo, porque é muito difícil, principalmente mãe de primeira viagem, para quando estamos falando de mãe solo que não tem uma rede de apoio, ele é ainda mais difícil, mas de repente se vê agora na oportunidade de iniciar, de poder olhar para si. Tem muitas mães que, inclusive, têm esse pensamento depois de criar os seus filhos. Sim. E aí retornam para isso, mas acham que ainda estão muito iniciantes, né, precisa voltar do zero para estudar, e você vem aí com essa sua fala para dizer que todo conhecimento é válido, que tudo aquilo que foi estudado foi o suficiente, inclusive, para você ser habilitada no ENAM. E aí eu já vou voltar novamente para essa questão da maternidade, para saber um pouquinho do teu sentimento, porque eu acredito que deva ser muito comum com todas as outras mães. Se, de repente, você se sentia um pouco culpada, porque quando a gente decide estudar, a gente entende que precisam fazer algumas renúncias, e essas renúncias, para uma mãe, deve ser ainda mais dolorosa. Eu queria saber como era esse sentimento, como você lidava com ele. Nós, mulheres, sentimos muita culpa, né, de fato. E a culpa da maternidade, ela é muito, muito complicada, muito solitária, muito pesada. E não vou mentir que os eventos de famílias que foram perdidos, ou alguns domingos, feriados, passeios, viagens,
sempre vinha com uma carga muito, muito pesada, muito complicada. Mas isso também foi muito mediado pela minha rede de apoio, obviamente, o pai, a minha mãe, minha sogra, sempre todo mundo teve essa relação de cuidado, né, dessa cuidadora que sou eu. E a gente foi se ajustando. E nesses ajustes, eu aprendi muito na MADA a questão da estratégia, da otimização do tempo, da criação do hábito e da rotina. Então, por exemplo, quando o Bento começou a ir para a escola, pronto, ali era meu momento. Eu só precisava exatamente daquelas 4 horas. Né? Deixava ele na escola às 7 horas da manhã, ia buscar só 11h30, é assim até hoje, e era só essas 4 horas que eu precisava para minha aprovação, né? As 4 horas mais otimizadas. E à tarde, acho que não mencionei, sou mãe atípica também, e aí à tarde tem as terapias dele, e eu e o pai dele, a gente sempre fez questão de acompanhar. E quando ele está no momento da sessão, eu fico do lado de fora com o fone de ouvido, assistindo uma videoaula, ou escutando um podcast jurídico, ou levo algum livro para ficar lendo. É assim a rotina, a gente vai se adaptando. Por exemplo, na rotina do lar, de arrumar casa, de fazer comida, sempre boto lá o celular, um podcast jurídico, uma videoaula, e aí eu vou ouvindo, e é dessa forma que eu busco otimizar meu tempo. É no meio da maternidade, no meio da rotina de dona de casa, que a gente vai estrategicamente preenchendo o nosso tempo e, obviamente, construindo a nossa base, né? É isso mesmo. E uma das nossas estratégias, né, inclusive, a gente estabelece como meta o descanso. Sim. Então, tem algumas renúncias, mas aí o descanso, para quem estuda com a metodologia da MADA, ele acaba sendo obrigatório. Mas aí eu queria muito ouvir de você como relacionar essa culpa de não estudar o suficiente e conseguir gozar aí desse tempo, que é tão precioso e tão necessário no processo de estudo. Olha, Ju, é engraçado, porque logo no começo eu teimava em insistir no pilar intelectual. Não importava o que acontecesse, tinha que estar o pilar intelectual no topo, à frente. E eu confesso que no início eu negligenciava o pilar físico, o pilar espiritual, o pilar mental. E isso foi um processo que a gente vai construindo mesmo com a própria amada, né, Jussiara maravilhosa, que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, compreender o lance da saúde mental no próprio desenvolvimento da nossa trajetória nesse âmbito que é muito difícil, né? Muitos obstáculos pessoais, financeiros, institucionais, enfim. E a gente compreender como essas questões nos atingem e como a gente se blinda delas, de certa forma, é muito importante. Então, assim, quando a verdadeira chave aconteceu, quando Kiara, Ju também puxaram minha orelha e disseram, olha, não tem como negligenciar. Então, aquelas 4 horas de Bento na escola já não eram mais 4 horas exatas de estudo. Tinha ali 1 hora de exercício físico, né? Tinha ali uma dedicação também para meu cuidado espiritual, que passou também a ser rotina, que passou a ser hábito, não era mais só algo de 6 em 6 meses, enfim, de ano em ano. Não é mais assim. Então, eu acredito que a grande virada de chave foi compreender todos esses elementos, né? Como é que eles se imbricam na nossa vida, na nossa saúde física, mental, espiritual. E eu acredito que é esse equilíbrio que, de fato, nos norteia nesse caminho da aprovação. E é o que te ajuda a continuar, mesmo quando você está exausta, mesmo quando você está achando que não está entendendo o suficiente, Sim. que não está estudando o suficiente. São os outros pilares que vão te dar força. E, às vezes, o que a gente precisa é não estudar naquele dia. Exatamente. E está tudo bem, está tudo bem. Porque na balança, o meu pilar intelectual eu dei muito nessa semana. Então, agora eu estou precisando, de repente, descansar, ver uns amigos, ficar com a esposa. Ou então
com um passeio, algo, ou simplesmente não fazer nada. Exato. A gente está nessa loucura que está sempre tendo que fazer alguma coisa. E às vezes a gente precisa não fazer nada, ficar em casa, na paz e respirar. E aí você falou da sua rotina, falou da sua rede de apoio, que é extremamente necessário em todos os processos, e acredito que a maternidade ela exige muito que você tenha uma rede de apoio para esse processo de acolhimento. Mas eu queria saber se você vê na maternidade uma potência para o teu estudo, se além de ser um algo a mais para que você divida o seu tempo, que você consiga gestar esse tempo de uma forma melhor, mas, ao mesmo tempo, ela vai te motivar. Eu acredito que sim. Me conta como você visualiza a maternidade na sua potência direcionada aos estudos. Nossa, Ju, lembrei até de uma memória afetiva que em uma determinada prova que eu fiz, eu tinha ficado triste porque uma das notas não tinha sido boa. E aí Bento me perguntou, porque às vezes a gente, quando está lendo, né, fala em voz alta, eu conversando com o pai dele, ele perguntou, e qual foi essa nota, mãe? Eu disse, foi um 7. Aí a mamãe está triste, ele, um 7 é quase 10. Ai, gente. Só falta mais 3 para completar 10. Eu disse, verdade, Bento, verdade. Aí ele, a leveza, né, da infância, a alegria da infância, a ludicidade, tudo isso é uma força motriz para a gente. Então, de fato, é um motivo a mais para me dar força para acordar, às vezes, mais cedo do que todo mundo em casa. Você se acordar assim, ver aquele rostinho do seu lado, né, dormindo. E isso acalenta tanto esse sofrimento, né, que todo concurseiro, concurseira passa, do medo de não ser aprovado, dessa culpa, né, que sempre nos persegue, mas é uma verdadeira força motriz, sabe, a maternidade. E aquele preceito relacionado ao próprio ensinamento, né, da nossa mãe Oxum, no sentido de que é preciso se cuidar para você cuidar dos outros, é muito real, porque chega exatamente essa necessidade de que, poxa, para eu ser uma boa mãe, né, para Bento ter um bom exemplo, eu preciso me cuidar e preciso, né, que essa potencialidade ela se transforme em algo bom, né, que essa energia vital ela se materialize no bem viver, né, que as mulheres negras tanto falam. E a maternidade é isso para mim, né, traz essa ressignificação do meu ser enquanto força também. Perfeito, perfeito. É por isso que não tem como a gente não falar de maternidade sem saudar as grandes Iabás, as grandes mães que nos fortalecem e nos ensinam de forma contínua. Eu lembro que em uma conversa com o Preto Velho, ele fala da sabedoria das crianças. A gente vive num mundo, numa sociedade que tenta colocar criança em um não lugar, em não ser uma pessoa, e ele não tem esse processo de legitimação, quando, na verdade, eles são detentores de grandes sabedorias. E a gente está sempre buscando relacionar não apenas a sabedoria acadêmica, mas também as sabedorias populares, a sabedoria ancestrais, que a gente escuta dos nossos mais velhos, mas também dos mais novos. E aí eu já retomo da maternidade para a Amada para entender em que processo a Amada ela te ajudou durante todo esse processo que você falou para a gente sobre maternidade, sobre esse não se culpabilizar, sobre esse processo de ser, de entender e de saber que era só questão de tempo e respeitar esse tempo sem um processo de culpa. Eu queria ver em que nós podemos te ajudar nesse processo. Amada, nos 4 pilares, ela me ajudou a ter um caminho mais leve de compreensão comigo mesma, das minhas limitações, mas também da minha potencialidade. Me deu referência, né? Me deu referência não só no aprendizado aos estudos direcionados para o concurso, mas de vida, de visão de mundo, de cosmopercepção de vida. E é nessa parte assim que é o que me toca, né? Porque Lívia Nascimento,
com a metodologia da Amada, é uma pessoa que se construiu nessa coletividade, né? A questão do ser aprovada, não no sentido de que é uma vitória para mim, é uma vitória para mim, para o meu filho, para minha mãe, não é isso. É sobre a força do quilombismo, né? Do sonho coletivo, da força coletiva que nos molda. E aí eu nunca apaguei do meu celular, por exemplo, nossas fotos e os vídeos que todo mundo, né, sempre envia antes de qualquer prova. Às vezes a gente se sentia sozinha. Quantas vezes eu me senti sozinha, né? Sendo do Ceará, mas indo lá para o Mato Grosso do Sul fazer uma prova, lá para Rondônia, né? Não sei quantas horas de voo. E esse sentimento de solidão, vez ou outra, vinha, mas quando eu abri o celular, estava lá, vocês mandando um monte de mensagem, né, de força, de direcionamento, e a gente sente a própria energia, né, o axé que esse quilombo passa para a gente. Na minha primeira prova oral é uma das provas mais desconfortáveis, assim, porque você, de fato, para quem é uma mulher negra que vem da periferia, e aí você chega diante de uma banca que não é nada daquele referencial que você está acostumada, né? É sempre aquela visão tradicional mesmo das instituições jurídicas, homens, brancos, mais velhos, enfim, é outra realidade. Você está ali cara a cara para ser avaliada por aquelas pessoas que você tem essa identidade, né, super distanciada nesse sentido. E esse desconforto, ele foi totalmente transformado, por exemplo, quando eu acordei no dia da minha prova oral e tinha uma mensagem tanto da Kiara quanto das minhas mais velhas, minha mãe, a Valéria, a Verônica, que estão sempre comigo, e de vocês, né, todo mundo da Biomi, me falando que estavam todas se preparando para, no momento que eu fosse entrar na prova oral, estariam todas ali conectadas, me mandando força, né, me mandando boas vibrações, orando, rezando, cada um do seu jeito, com a vela acesa, pedindo essa intercessão, pedindo, né, que a oralidade estivesse ali comigo, pedindo que a palavra fosse acertada naquele momento. E essa força, ela de fato se materializou. Quando todo mundo nervoso, né, a gente que passa por uma prova oral, geralmente fica todo mundo junto, os candidatos juntos, nervosos, e vão sendo chamados de um por um, geralmente por ordem alfabética. E eu vendo aquela agonia, né, de todo mundo nervoso, a gente também começa a sentir, mas aí eu lembrei, né, de tudo que vocês me ensinaram. E quando fui chamada, Lívia Maria Nascimento Silva, a Lívia que se levantou era a Lívia ali, pegando na mão de todas vocês, né, sentindo essa força. De fato, eu acho que materializar esse sentimento em palavras é um pouco complicado, mas eu acho que deu para entender. Entendemos perfeitamente, até porque a gente acredita muito que esse é um processo ancestral e matriarcal. Sim. Então, quando a gente fala, verbaliza para vocês, é porque realmente a gente acredita que quando vocês fazem a prova, a gente tem um elo muito grande criado. E não estamos falando só nesse plano terreno, mas no plano ancestral. Isso, de fato, a gente acredita que é um sonho das nossas ancestrais de muito tempo, de ver um grupo de mulheres negras, um grupo de mulheres negras com esse ideal de prosperar. Angela Davis fala que quando a mulher se movimenta, toda a sua comunidade, o seu entorno se movimenta. E é por isso que a gente trata, inclusive, a maternidade para além do ato de gestar. Sim. É esse ato que todas fazem contigo, de cuidar, de maternar, de amparar, porque muitas vezes você vai para além de mãe de Bento e você vai ser mãe das nossas alunas, que quando está ali no debate de metas, que quando está insegura, você chega lá e vai com uma palavra. Então, você cita as mais velhas, mas em tantos determinados momentos, você é a pessoa mais velha que está no nosso quilombo e que hoje ela é referência para as alunas que já estão e as por vir, que vem em você uma inspiração e esse sentimento que você tinha outrora lá na frente de ser, que de repente eu posso ser, porque tem essa função de nos representar nesses espaços. Então, eu acredito muito nessa força do útero, nessa força sagrada que a gente sempre prega. E é muito bom ouvir isso de você, porque nos dá essa visão mesmo que não é só de forma oral, ele de fato é aplicado, né? A gente não apenas verbaliza, mas a gente aplica, e que vocês sentem todo esse carinho materno que a gente manda
para vocês. E, diante de tudo isso, eu queria saber em que determinado momento tu chegou e olhou e disse, pronto, agora vai. Porque você falou que começou com um não ser, depois passou por uma possibilidade e depois foi o quando. E quando foi? Você disse, não, agora vai. Eu até lembro de você falando isso, mas eu quero que você fale aqui para quem está assistindo em casa e não estava naquele dia na videoaula. Então, como eu já falei, o primeiro simulado foram 21 questões, né? E aí era algo que parecia muito distante, muito distante. E a gente tem uma rotina de simulados bem constante. Só que óbvio que o resultado não vai aumentar do dia para a noite. Seria Então, ótimo, né? Cada simulado, cada semana, 10 exatamente. pontos. Então, quando eu cheguei na pontuação dos 40 no simulado, eu disse, gente, funciona, olha aí. E aí, isso foi me dando força para continuar. E quando cheguei na primeira prova real, né, a primeira prova de concurso depois da pandemia, que eu fui aprovada na primeira fase, eu fiquei, gente, ninguém mais segura. E foi exatamente isso. Eu comecei a, de fato, respeitar toda aquela rotina dos pilares e à medida que, quanto mais eu respeitava, né, esse equilíbrio dos pilares, mais eu avançava em termos de pontuação. Até chegar na prova da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu fiz 69 pontos. Sabe, para quem estava ali há um ano e pouco, com 21 questões, isso ali foi uma virada de chave real. E eu disse, pronto, agora não tem mais para onde se desesperar. É esse mesmo caminho, é só continuar. E pronto, depois o mesmo treino que era feito dos simulados só de questões objetivas passou a ser os treinos de muitas questões discursivas, de muita escrita de peças. Quando chegou a fase oral, da mesma forma, a gente já trabalhava muito, né, por conta dos debates de metas semanais, então essa questão da oralidade também já foi fluindo muito bem para chegar nessa última fase, que é a mais desconfortável, né, mas a que coloca ali você para verbalizar, né, toda essa trajetória de estudos e de acúmulo. Eu lembro de um pilar emocional que você estava com Jussiara, e na hora que a gente estava ali falando, que ela pergunta como foi o mês, porque o encontro dela é mensal, você disse que estava tranquila porque você estava com o sentimento de que estava muito perto. E aí, a próxima prova que você fez foi no Mato Grosso do Sul, e você passou, e foi passando, e, de fato, você chegou. Foi. Então, você já estava realmente sentindo que você não sabia qual era. E é como que a Kiara sempre falou para você, né? Você vai ter que escolher que local você vai querer ficar, qual a função, porque agora se materializou, porque você já tem duas aprovações, aguardando aí a nomeação e a posse, mas já está habilitada no ENAM e já está podendo fazer aí as provas de disciplina para a magistratura. Então, tem ainda um universo de possibilidades. Sim. E óbvio que essas possibilidades nunca foram descartadas, né? Seguimos juntas nesse caminho. E até lembrei, né? Você trouxe essa questão da ancestralidade, do aprendizado, da troca, né, com as mais velhas. E eu lembrei de algo que é muito importante, eu acho, para compartilhar, quem está nessa vida, né? Existe duas mulheres que são grandes referências para mim, que vêm de uma família muito linda, de origem quilombola, daqui do Pernambuco, mas que migraram para o Ceará para construir sua vida lá. E assim a gente se conheceu, né, na militância do movimento negro, na luta por direitos humanos. E elas compartilharam com o mundo, na verdade, né? Hoje, essa tecnologia social já é até certificada, reconhecida nesse sentido, que se chama miolo de pote. Para quem é do Nordeste, deve já ter ouvido essa expressão, que geralmente é utilizada quando alguém está falando muito e aí a pessoa diz, só fala miolo de pote, como se fosse algo relacionado a o que não tem importância ou não tem fundamento, ou que pode ser considerado uma besteira, por assim dizer. E elas explicam o quê? O que é que tem no pote? O pote é feito de quê? De barro. Barro é o quê? Né? Vem da terra, um elemento extremamente importante. E dentro do pote, o que é que a gente guarda? Água. E água é o quê? Outro fundamento importantíssimo para a nossa vida. E se a água seca, o que é que fica dentro do pote?
ar, outro elemento extremamente importante para a nossa vida. E quando elas trazem a necessidade da gente ficar miolando, da gente fazer miolo de pote, é justamente de estar recorrendo, né, a todas essas forças que o mundo nos oferece, né? Mas a gente só vai compreender, só vai sentir, né, a potência do miolo de pote quando de fato a gente tem essa compreensão da importância do que os pilares, né, mental e espiritual traz para a gente. E é isso. E os pilares, ele tem exatamente como fundamento esses elementos, né? O pilar das emoções, o pilar Isso. da água, é o pilar emocional, o pilar da terra, que é onde a gente coloca o pé no chão, é o pilar intelectual, o pilar espiritual, ele é o pilar do fogo, e o pilar físico, ele é o ar. Então, os fundamentos só demonstra que a nossa sabedoria, ela advém, a nossa preocupação vem muito mais Sim. do que a academia, do que eles hoje renomeiam depois de usurpar Sim. os nossos conhecimentos, porque isso a gente sabe já lá muito da frente. Você trouxe aí sabedoria quilombola. E você falou muito sobre esse ser. Como hoje você sente com a Lívia que é hoje? Essa detentora de saberes, essa mãe, essa amiga, essa referência, essa professora, essa pesquisadora, essa autora, tantos essas. Se você fosse poder se expressar em um sentimento, quem você sente que é Lívia hoje, que você pode aprender de si? Uma Lívia multipotência, né? E sem modéstia, sem modéstia. Acredito que ter sido criada por tantas mulheres negras, e aí eu falo não só da minha família biológica, mas da extensiva, porque aqui a gente acabou se formando essa família também, a irmandade, a maternidade, né? A gente se cuida nesse sentido. Me fizeram crescer muito, em termos não só profissionais, em termos não só intelectuais, enquanto pessoa mesmo. Compreendendo, né, o nosso ser, não, como eu falei, né, numa perspectiva individual, mas numa perspectiva coletiva. Eu me sinto forte, eu me sinto potente, eu me sinto extremamente capaz, eu me sinto, né, eu não vejo mais como Lívia do futuro, né? A Lívia do hoje, do agora, ela já é tudo isso. E que bom que orgulho que eu sinto dela, né? E para sintetizar, descrevendo em 3 palavras, como foi todo esse processo? Superação, fé e realização. É isso, né? Eu acredito que realizar, ser, é bem melhor do que sonhar. E que bom que deu certo, né? Que bom. E é aquela questão, né? Você traz nessas 3 palavras que a gente fala de oração. Você precisa orar, você precisa ter fé, mas você precisa ter ação, ter o agir para conquistar. Que o resultado é logo assim, né? A gente trabalha no setor de justiça, mas a justiça que a gente acredita não é humana, é a justiça de Xangô. Sim. Então, para a gente ter, a gente aprende desde sempre com o Exu a filosofia da troca, do dar e do receber. Então, para que a gente conquiste, para que a gente se realize, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, a gente poderia estar aqui falando por várias e várias horas, porque a sua história de vida continuaria inspirando, mas a gente vai se encaminhar um pouco ao fim. Eu queria trazer algumas perguntas mais reflexivas para que você pudesse deixar aí para as mães que estão vendo. Sim. E que possam se inspirar nessa sua jornada para além do que aquilo que já foi dito, já foi ouvido, de tudo que você trilhou e conquistou. Se você pudesse falar hoje para uma mãe negra, para uma mãe indígena, para uma mãe quilombola, o que está pensando em estudar ou voltar a estudar, mas acha que não tem como dar conta, que mensagem você daria para que essa mulher pudesse estar olhando para os seus sonhos? Minha irmã,
Que mulher negra você conhece que nunca deu um jeito para alcançar o que se quer? A gente sempre deu um jeito. A estratégia, né, vem, as rotas de fugas, vem aí da nossa ancestralidade. Então, assim, acredita, começa hoje. Amanhã não, hoje. 15 minutos é o que tem? Ótimo. Tenta amanhã mais 15, fecha os 30. Depois vai aumentando, vai procurando os intervalos. Eu sei que a correria é grande, eu sei que o cansaço bate, mas eu sei que a tua força, né, essa força que vem do útero, essa potência que vem de dentro de ti, da tua trajetória, da tua ancestralidade, das gerações aí que foram te passando, ela vai te guiar. Acredita, né? Acredita. Se tem um soprinho aí na tua mente relacionado ao que você quer ser no futuro, a essa toga aí que você talvez já não tenha se enxergado nela por tanto tempo, começa agora a materializar isso, né? Faz uma reflexão no sentido de imaginar, né? Começa a materializar no sonho essa possibilidade, que daqui a pouco, né, vai estar aí se materializando na vida real. Com certeza, com certeza. A metodologia da Biomi, ela traz esse caminho. E é importante entender que estudar com afeto é um ato político, porque a gente está em todos os lugares. Sim. Com espada na mão para guerrear, para buscar espaço e ter um lugar para acolhimento também é um ato revolucionário. Mas agora eu queria que você deixasse um recado para quem te deu o título mais importante que você tem, que é para Bento. O que é que você diria para Bento aí para a gente fechar, para a gente encerrar, sobre essa sua luta, sobre o que você é hoje, para quando ele estiver olhando lá na frente poder assistir, já que vai ficar no registro, e poder saber um pouco de toda essa luta, do que foi para quem Lívia ser a Lívia que é hoje. Bento, eu acredito que você precise primeiro de um pedido de desculpas da sua mãe, no sentido dos dias, né, que eu precisei me afastar um pouco de casa, dos finais de semana que eu não estive aí porque eu estava viajando para fazer prova. Mas é um pedido de desculpa sem peso, no sentido de dizer que tudo isso é por nós, meu filho, por nós e para o nosso futuro, né? Mas também que seja de exemplo, da mesma forma que eu aprendi com as dificuldades e as superações que meu pai e minha mãe passaram, espero que te sirva de exemplo também isso que sua mãe vem fazendo. Axé, axé. Ai, gente, tô aqui já com lágrimas nos olhos, então vamos encerrar esse episódio. Se você é uma mãe negra, uma mãe indígena e tem esse interesse, tem essa faísca, tem esse sopro de iniciar o processo de estudo, saiba que você não está sozinha. Tem uma legião de mulheres que estão aí nessa busca. E você também não deve passar por isso sozinha. Né? A estrutura não foi feita para você entrar. A gente não vai te dizer que vai ser fácil. É uma barreira que não foi feita para você. O sistema de justiça ela foi feito para um homem branco hétero cis. Mas, juntas, a gente consegue ir mais longe, não importa o tempo que a gente precise para poder chegar. Se você quiser facilitar a sua vida um pouco, para entender como funciona o sistema e buscar a brecha, né, como as águas do rio, poder fazer o contorno e ingressar no sistema de justiça, a gente tem um convite para que você conheça a Amada através das nossas redes sociais, através do nosso YouTube, nosso Instagram. Conheça a Associação Biomi Juristas Negras e entenda que você merece tudo aquilo que você pode sonhar, né? Que sonhar é só o primeiro passo. Então, segue as nossas redes sociais, nos acompanha, que você vai ver um exército das guerreiras de Daomé, Sim. que, por vezes, são mães que estão ali a todo momento pronta para dar colo, para acompanhar, para incentivar, para aconselhar e seguir juntas. Então, estamos aí finalizando mais um episódio de Biomi Cast.
Escreva, manda perguntas que a gente vai estar disponível para responder, quem sabe, em outros episódios. Um beijão e muito obrigada, Olivia, por estar lá do Ceará e vir aqui conosco para mais um episódio de AbayomiCast. Obrigada, Ju. Obrigada, amada. Tchau, tchau.